Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise política sobre o julgamento referente aos calibres restritos, né? Não é uma análise técnico-jurídica, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e seguir nossa página lá no Instagram, tá? Bom, começando o vídeo, já avisando a quem estiver assistindo. Não houve alteração na Portaria Colog 1222, que determina o que é calibre permitido e o que é calibre restrito. Não houve alteração, pelo menos até a data deste vídeo, 4 de julho de 2023. Se vai haver alteração ou não, não faço ideia, né? Espero que não, tá? Meu sentimento é de que não vai haver. Muito bem. Bom, como surgiu essa conversa de calibre restrito e que foi parar lá no STF? Muito bem. Dois casos. Primeiro, as ADIs 6675, 6676, 6677, 6695. Referente ao decreto 9846 em seu artigo 3º, que fala sobre as quantidades para atiradores, caçadores e colecionadores com relação aos calibres restritos, né? A gente lembra que 30 armas de calibre restrito para atirador, 15 armas de calibre restrito para caçador e 5 modelos de cada para colecionador. Tá? Então esses foram os limites desse decreto e que suscitou então essas ADIs. Tá? Em segundo plano, nós tivemos na mídia tradicional, né, no consórcio, né, uma informação de que nós teríamos mais de 400 mil fuzis na mão de CACs. Tá? Que na verdade essa informação ela nasceu, eu não sei se eles buscaram essa informação com o exército, né? Mas quem faz processo, ou quem já fez processo, né, quando você vai pedir autorização de compra, vamos supor, você vai pedir uma carabina 7122 em 22 LR, né, e você vai pedir um M4, né, um Taurus M4 em 556. Ok. Quando você vai fazer o pedido, você vai colocar lá carabina para o 7122 e fuzil para o T4, certo? Não, errado. Por quê? Porque lá está carabina barra fuzil. Então, independente se você coloca 7122 ou T4 ou M4, sei lá, né? Você tem o mesmo tipo, carabina barra fuzil. Obviamente, a quantidade de 22 LR é muito superior ao que você tem realmente de 556. É muito superior. Eu tenho cliente que já comprou 3 o ano passado, 3, cada modelo lá, você tem um modelo mais esportivo, outro com luneta, outro mais no modelo antigo, enfim. Tá? Mas quando você fazia esses pedidos, eles entravam dessa maneira. O que acontecia? Né? A mídia, então, com base numa informação e que a mídia realmente não tem a mínima ideia, né, nem ela, nem seus especialistas, a diferença entre uma carabina e um fuzil, a diferença de calibres, a diferença entre energia, né, enfim, várias outras tecnicidades, certo? Então, a parte técnica referente aos calibres de armas, enfim, toda essa questão, eles não fazem a mínima ideia, né? E saem reverberando bobagens. Tá? Então, através dessas duas situações, isso foi parar no STF. Tá? E lembrando que
Todas as ONGs desarmamentistas têm livre acesso ao STF. Lembrando nisso, que se você pegar as decisões do STF com relação às armas de fogo, muitas coisas vêm dessas ONGs desarmamentistas, certo? Então a questão é político-ideológica, certo? Não é só uma questão técnica, infelizmente. Então, nesse caso, houve essas duas situações, tá? Por que eu estou falando nessas duas situações? Porque nunca foi permitido para quem tivesse posse na Polícia Federal de ter calibre restrito. Isso nunca aconteceu. Jamais aconteceu. Tá? Então, o que aconteceu para essa decisão vir numa ADI completamente diferente dessas que eu falei para vocês? A questão política. Né? A questão de já determinar que esses calibres estão proibidos. Tá? E na minha concepção, estão proibidos, na minha opinião. Tá? Porque o texto do julgamento é claro, somente para as Forças Armadas, Forças de Segurança, Forças Nacionais, e não ao interesse pessoal, certo? Né? A partir do momento que como CAC, o interesse é pessoal e não na área de segurança pública ou segurança nacional, certo? Então, por isso que, na minha opinião, ele realmente acabou com essa questão dos calibres restritos. Quem já tem calibre restrito, eu acredito que vai continuar. Quem não tem, não vai ter mais. Isso é uma suposição, né? Nós temos que esperar o decreto para que ele faça a regulamentação disso daí, tá certo? Vai acabar com o esporte? Não, não vai acabar com o esporte. Ele acaba com algumas modalidades, infelizmente, né? Se houver esse entendimento que quem tem está garantido, ele não acaba com o esporte. Ele só não vai incluir novas pessoas e aí, com o tempo, o esporte nessas modalidades vai acabar, né? Com o tempo, né? Então, para o governo é uma questão política, ideológica. Então, imagina na situação de que eu esteja certo, né? Que realmente não vai ter mais acesso, quem tem, quem não tem, não tem mais. O que o Dino falaria? Eu não acabei com o esporte continua aí, né? Só não podemos admitir calibres restritos, calibres de forças armadas, calibres de guerra, né, no esporte. Eles que façam o esporte com outros calibres. É isso que ele vai falar. Né? Ele vai dar uma sabonetada, porque é um cara inteligente, um juiz federal, né? Ele já foi juiz federal, e é sabonete. Ele vai sair, tá? E vai dizer aquilo que a imprensa quer que diga. Ó, não foi proibido. Se você quer a posse de armas, é só você fazer a comprovação e que nós vamos dar autorização. Né? Como se fosse simples, como se fosse verdade, tá certo? Então, são essas condições. Então, tudo o que aconteceu no STF foi preparado para que saia no decreto da mesma forma, ou seja, proibindo novas pessoas de terem calibre restrito, ou para quem já tem não poder ter mais, tá? Ou seja, dele poder comprar mais armas em calibre restrito. Essa é a minha visão política da questão, tá? É uma questão ideológica, não tem nada a ver com salvar vidas, diminuir a questão dos índices de segurança pública, não tem nada a ver com isso. Tá? A questão é política ideológica, só. Então, todas essas decisões, elas vêm dessa forma, uma amarrada à outra. Né? No momento que ele coloca lá que não será permitido ao interesse pessoal, né, para mim fica claro que eu, como CAC,
não vou poder ter, porque é um interesse pessoal e não direcionado à segurança nacional, enfim. Tá? Então, essa decisão, como eu já falei, estou repetindo aqui, ela é política ideológica. Tá? Esse é o meu sentimento. Deixa aí seus comentários, né? Tenho o maior respeito por quem pensa diferente, tá? Quem pensa diferente, né, não tem problema nenhum. Né? Por enquanto ainda não é crime, né? Apesar de estarem loucos para criminalizar opinião. Então, deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa situação. Se você concorda comigo, se você não concorda, tá bom? Então, o que eu tinha para passar hoje era isso aí. Muito obrigado, saúde, força e união.